Deus de poder e de graça, nosso desejo é te adorar, é celebrar, ó Pai, a tua vitória, a tua unidade. Eu quero abençoar cada ministério aqui representado, cada vida aqui, Senhor. Nós declaramos o teu amor, a tua graça, a tua unção, a tua alegria, a tua vitória, a tua conquista, Senhor. Prospera o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, sustenta cada um. Clamamos agora por esta palavra, por esta ministração. Fala conosco, fala em cada vida, em cada coração, Senhor. Eu declaro que o teu povo há de entender a tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito, a trazer uma palavra rema, pessoal, específica e diretiva em cada coração, em cada vida, nesta manhã, no nome de Jesus, ó Pai, amém e amém. Amados, eu não vou estar falando nada de novo, nada de extraordinário, só vamos estar relembrando alguns conceitos da palavra de Deus, só vamos estar relembrando alguns pontos importantes da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Caminhando com um propósito ou andando em cima de uma visão. Livro do profeta Abacuque. Quem encontrou, diga glória. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler o que passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se guardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Leiamos todos juntos o verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Temos ouvido muitas ministrações sobre isto, mas eu gostaria de falar algo nesta manhã que tem motivado e tem definido o nosso ministério. Tem motivado e tem levantado estratégias, levantado propósitos, através do fato de nós definirmos a visão. Como disse a irmã Rosa na semana passada, ela foi tudo uma questão de técnica. E eu quero definir nessa manhã, é tudo uma questão de visão. Ou seja, quantas pessoas estão caminhando sem direção, sem alvo, sem propósito? Quantas pessoas estão caminhando sem um rumo a chegar? Quantas igrejas, quantos ministérios, na verdade, não sabem por que são igreja? Não sabem o que estão fazendo na terra? Quantos ministros não sabem qual é o chamado que Deus tem na vida deles? Quantos líderes, levitas, não sabem qual é o propósito de louvar, de adorar ao Senhor? Porque ainda não definiram a visão, ainda não definiram aonde querem chegar, ainda não definiram o alvo, não definiram a meta. Mas, meu amado, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter uma visão firmada, restaurada, estruturada na rocha que é Cristo. Quando um casamento, quando um casal, quando dois jovens se conhecem, começam a namorar, e quando eles firmam um relacionamento sério, sincero, de um casamento, em cima de uma visão, vamos tentar, até quando der certo, brevemente esse casal vai se separar. Mas quando um casal ele é firmado numa visão, até que a morte nos separe, passa situações muito mais difíceis, passa por pressões muito mais fortes, mas eles firmaram um compromisso, estão estabelecidos num alvo, nada e ninguém há de nos separar, nós vamos até o fim, somente a morte vai nos separar. Então está firmada numa visão, está firmada num propósito, e tem uma força, tem uma fortaleza vindo do Senhor Jesus, que vai ajudar a passar as adversidades, ajudar a passar as provas, as tribulações, ajudar a passar as situações difíceis. Por quê? Porque firmou um alvo, até que a morte nos separe, determinou uma visão, e através dessa visão, passa sim por tribulações, passa sim por angústias, passa sim por perseguições, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Qual é a tua visão?
Qual é a visão do teu casamento? Qual é a visão do teu lar? Qual a visão para a vida dos teus filhos? Qual a visão do teu ministério? Qual a visão do teu chamado? Qual a visão daquilo que você tem estudado, da tua vida profissional? Qual é a tua visão? Abacuque era um homem que ministrava 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, e ele possuía uma iniciativa, ele possuía uma persistência, ele era um homem paciente. E o local que Abacuque escolheu há 600 anos antes de Cristo é o melhor local para ficar até os dias de hoje. Abacuque escolheu um local estratégico, escolheu na verdade um posto de escuta ideal para nós. Subiu a uma torre, um local estratégico, e ficou perto de Deus. Na torre de vigia que ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Para você definir a sua visão, você tem que ouvir a voz do Senhor. Para você definir a sua visão, você precisa estar firmado naquilo que o Senhor te chamou realmente para fazer. Quantas pessoas, meu amado, não sabem na verdade o que querem? A palavra de Deus nos diz em Tiago: um homem de coração dobre e inconstante em seus caminhos nunca receberá alguma coisa do Senhor. Porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra hora não quer, outra hora já mudou, outra hora está pensando o que ele vai querer. Não definiu a visão. Para definirmos a visão, meu amado, nós temos que subir a torre de vigia e temos que estar buscando do Senhor, buscando a direção do Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Ao mesmo tempo, quando Abacuque estava na torre de vigia, ele poderia observar todas as coisas, ele conseguia enxergar o que estava acontecendo ali no palácio, o que estava acontecendo, o que o povo estava falando, num ponto estratégico. Ele estava vendo quais eram as tendências sociais da época, qual era o mover da época, qual era o mover do momento. Abacuque, num ponto estratégico, em cima da torre, ele conseguia ver aonde o rei ia, aonde o rei voltava, onde o rei estava. Ele conseguia observar todas as coisas. Ele conseguia ver como relacionar as palavras de Deus com o que estava acontecendo lá embaixo, porque ele tinha uma visão completa, ele tinha uma visão total. Quando nós estamos diante de uma montanha, nós achamos que essa montanha é muito grande. Mas quando você sobe num avião, e esse avião sobrevoa a montanha, essa montanha parece tão pequena. Qual tem sido o ponto de referência para você visualizar o seu alvo? Qual tem sido o teu ponto de referência? Muitas vezes, quando você está num prisma natural, num patamar natural, as coisas são gigantes. Mas quando Deus te leva a um patamar espiritual e você olha com a visão de Deus, as coisas se tornam tão pequenas diante do tamanho do teu Deus. Meu amado, muda a tua visão nessa manhã, muda a tua visão, muda a tua perspectiva nesta manhã e contempla aquilo que Deus tem para a tua vida, contempla aquilo que você tem que prosseguir para o alvo. Vamos passear um pouquinho aqui, abra comigo Provérbios 29, versículo 18, nos diz o seguinte: não havendo visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo visão, o povo se perde, o povo se corrompe, o povo, meu amado, não sabe para onde ir. Você que é líder, você que é sacerdote de Deus, você que está na frente de um ministério, de um departamento, de uma equipe, de um grupo, você precisa ter uma visão definida, porque não havendo visão, o povo perece. Um grupo que não sabe para onde está indo, nunca vai chegar a lugar nenhum, mas o grupo precisa saber para onde está indo, para onde está caminhando. Meu amado, uma igreja, ela não caminha por boas ideias, ela não caminha por boas intenções, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela caminha por uma revelação do Senhor. Todos na igreja têm boas ideias, todos na igreja têm boa intenção, mas, meu amado, para que a igreja possa caminhar em sucesso, possa caminhar em vitória, ela precisa seguir a visão de Deus, a visão que Deus deu para a autoridade daquele ministério, a visão que Deus deu para o líder daquele ministério. Ela precisa estar seguindo a visão de Deus para o seu povo. Agora você como líder, você como autoridade, você está atento ao que está acontecendo ao seu redor? Você está atento ao que está acontecendo com as pessoas?
tem o costume de esperar em sua fortaleza até ouvir a voz de Deus. Abacuque subiu à torre e ele ficou ali até ouvir a voz do Senhor, até ouvir a voz de Deus. Sobre esta torre estarei e guardarei e esperarei o que o Senhor tem a falar comigo. Meu amado, os grandes homens e mulheres de Deus, da palavra de Deus, só tiveram sucesso quando receberam uma visão de Deus. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abrão, meu amado, foi fiel ao Senhor, deu os dízimos, deu as ofertas, e depois destas coisas, depois da obediência, depois da fidelidade, a palavra do Senhor veio a ele em visão. Abraão recebeu uma visão de Deus, recebeu uma visão para que ele pudesse possuir a promessa, para que ele pudesse almejar o alvo. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha que ter uma visão. 75 anos, eu já estou muito velho para começar de novo. Não, meu amado, ele esperou a visão. Quando você tem a visão de Deus, a idade não importa. Quando você tem a visão de Deus, a situação não importa. Quando você tem a visão de Deus, você está disposto a recomeçar e a caminhar em cima da visão que Deus te deu. Gênesis capítulo 6, verso 16, a terra estava corrompida, o povo estava multiplicando a corrupção, o gênero humano estava se degradando a cada momento. Gênesis 6, verso 16, farás então, Noé, uma arca, uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares embaixo, segundos, terceiros, porque eis que trarei um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Noé recebeu uma visão. A terra iria se destruir, Deus iria destruir a terra com dilúvio, mas o servo de Deus recebeu uma visão. Meu amado, a visão que Noé recebeu, ela foi tão forte, foi um impacto tão grande, que ele não esmureceu, que ele não desanimou. Existem muitas pessoas hoje em dia desanimando dentro da casa do Senhor, sendo desmotivadas dentro da liderança. Por quê? Porque não estão firmados em cima de uma visão. O único homem que tinha um barco, um navio, maior navio da história, era Noé. Imagina os vizinhos de Noé, primeiro ano. E aí, Noé, o que vai sair aí? Vai sair um grande barco, porque Deus vai destruir a terra, e aquele que não se arrepender vai morrer. Ih, Noé, aqui não chove não, está longe do rio. Deus me deu uma visão, eu vou seguir essa visão. Noé, você está doido? Está ficando velho, está caducando. Deus me deu a visão, eu não vou desobedecer a visão que Deus me deu. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 25 anos, passa 50 anos, e o homem está firmado sozinho, construindo ali o grande barco, construindo ali a arca. E aí, Noé, 50 anos já se passaram, e você ainda está aí. Não vou desobedecer a visão do meu Deus. 75 anos, 100 anos, 110 anos. Noé, você não está vendo? O barco está pronto, cadê a chuva? Quantas pessoas zombaram de Noé, meu amado? Quantas pessoas não entenderam a visão que Deus deu a ele? Quantas pessoas, meu amado, não conseguiram entender o milagre de Deus? Deus queria salvar aquele povo, mas o povo estava com o coração duro. O pecado afastou o povo de Deus. E Noé, meu amado, não saiu da visão que Deus lhe tinha dito. Meu amado, outra coisa, Noé não ficou recebendo confirmação.
Estamos numa geração em que um povo incrédulo, servo de Deus, fica buscando confirmação, 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 confirmação. Se Deus já te falou, meu amado, fica na primeira palavra, não abra mão da primeira palavra, não saia da primeira palavra. Pode acontecer o que for, pode se levantar quantos forem para zombar de ti, permanece na visão que Deus te deu, permanece na revelação que Deus te deu. Noé não precisou ficar recebendo confirmação, Noé não precisou ficar recebendo profeta de Deus, porque ele tinha visão de Deus. Quando você tem visão de Deus, meu amado, pode vir zombaria, pode vir tempestade, pode vir adversidade, eu não vou abrir mão da visão que Deus me deu. Quando eu olho para Elias, Elias era um homem que tinha uma visão, meu amado. Ele ouve que os profetas de Baal estavam zombando do Deus vivo, atribuindo a chuva, a colheita ao Baal, a Deus falso. Ele ora: Senhor, não faça chover. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. E meu amado, Elias estava firmado numa visão, a ponto de desafiar 850 bruxos da época. Os profetas de Baal era a magia negra da época, eram os piores bruxos que existiam, e o homem com uma visão, ele vai sozinho, meu amado, e ele desafia aquele povo, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção no Deus que ele serve, no Deus que ele prega. Ele tinha certeza que ele, Deus, é a maioria. Pode ser 850 bruxos, praga nenhuma te alcançará, mal nenhum sobrevirá, porque você tem o sangue do Cordeiro sobre ti. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, debaixo de suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. O Senhor é contigo. Não é macumba que vai te fazer mal, não é trabalho maligno que vai fazer mal, não é feitiçaria nenhuma, porque você está coberto com o sangue de Cristo. Permanece na visão que Deus te chamou. Elias tinha uma visão, a ponto de ter liderados, pessoas que seguiam Elias. E Elias olha um dia e Eliseu contempla a visão de Elias. Eliseu olha para Elias e fala: eu quero isso, é isso que eu quero para a minha vida. Eliseu: o que você quer? Peço o que você quer. Olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Sabe qual foi o segredo para Eliseu receber a porção dobrada? A palavra de Deus nos mostra o segredo, nós não vamos ler, são muitos textos. A palavra de Deus nos mostra o segredo. Eliseu só recebeu a porção dobrada porque ele viu Elias quando ele foi tomado. Qual era a ordem de Elias para Eliseu? Se me vires quando eu for tomado, se me vires quando eu for arrebatado, se me vires, se a sua visão estiver alinhada com a minha, você vai receber a porção dobrada. Se a sua visão estiver de acordo com a minha visão, quando você estiver junto. E Eliseu fica no pé de Elias, caminha junto para cima e para baixo. Fica aqui. Não, eu vou seguir o homem. Olha, o caminho é distante. Não, eu vou estar com ele. Ele perseverou, ele permaneceu, ele andou junto para ter a visão que Deus tinha dado a Elias. José no Egito recebe uma visão ainda quando criança, quando jovem. Recebeu uma visão, meu amado, e não desistiu. Recebeu uma visão e não esmureceu. Recebeu uma visão e mesmo com toda a adversidade, ele não desanimou, mesmo com todas as provas. Foi vendido pelos próprios irmãos, lançado na cisterna, arrancaram sua roupa, venderam como escravo. Foi caluniado na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria abusar do menino, e diante dessa situação ele vai para a prisão, ele fica preso, mas ele não abriu mão da visão que Deus tinha dado. Tinha adversidades, tinha provas, tinha problemas, mas recebeu uma visão. Juízes capítulo 6,
Juízes capítulo 6, verso 11 a 14, Juízes 6, 11 a 14, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? Que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele recebe aqui uma visão de Deus, meu amado. Ele começa a apresentar as adversidades, os pontos fracos. Sou o menor da casa do meu pai, minha família é a mais pobre. Como? Ele recebeu a visão e ele permaneceu na visão. Gideão, meu amado, venceu os midianitas. Por quê? Porque ele perseverou na visão, ele permaneceu na visão que Deus tinha lhe dado. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. 1 Samuel capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia mais visão manifesta. Por que o reinado de Eli estava caindo, estava quebrando, estava esmurecendo? Porque não havia mais visão, não havia mais visão frequente, as visões eram raras. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. Nasceu, foi entregue ao templo, cresceu no templo, vivia no templo. Viver na igreja, meu amado, não é sinal de conhecer a Deus. Samuel vivia no templo, Samuel vivia dentro do palácio, Samuel vivia dentro do templo, Samuel vivia junto com Eli, mas não conhecia o Senhor ainda. Quantos que vivem dentro da casa do Senhor e ainda não conhecem ao Senhor? Quantos que vivem dentro da casa do Senhor e ainda não tiveram uma visão de Deus? Demorou para Eli, meu amado, saber que era Deus que estava falando com ele, mas na terceira vez que o moço vai lá, pois não, Eli, estou aqui, pode falar. Eu não te chamei, mas se ouvires de novo, deita na tua cama e fala Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento, meu amado, ele recebe a visão de Deus, e foi o melhor profeta, o melhor reinado, foi o de Samuel, porque ele permaneceu firmado na visão que Deus lhe deu. Neemias recebeu uma visão. Chegam as pessoas no palácio, vão falar com o rei. Olha, a terra está destruída, os muros estão todos destruídos, os portões estão todos queimados. Neemias começa a chorar, começa a clamar por aquele povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Neemias tinha uma visão definida. Quando o rei chega para ele e fala, Neemias, estou vendo que você está meio abatido, o que está acontecendo? A terra dos meus pais está destruída e eu não posso deixar daquele jeito. O que você quer fazer? Olha, eu já orei e Deus me falou, eu quero construir aquele muro. Ele tinha visão definida, meu amado, ele tinha o planejamento, ele tinha todos os planos. Um copeiro do rei, o homem não era empreiteiro, o homem não era engenheiro, não era pedreiro, mas ele tinha uma visão. Quando você tem uma visão, você alcança o seu alvo. Quando você define uma visão, você alcança o seu alvo. Moisés recebeu uma visão. Ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele teve uma visão, meu amado. E ele leva um povo todo, só de homens, 600 mil homens, caminha com esse povo no deserto, quase 2 milhões de pessoas, sem carreta, sem caminhão para fazer mudança, sem nada, mas todos seguiram a visão, porque a visão de Moisés era definida.
Agora, nem todos foram obedientes à visão de Moisés, só Josué e Calebe, meu amado, por isso que só Josué e Calebe entrou na terra prometida. Quando você olha os profetas de Deus, todos os livros proféticos começam dizendo da visão dos servos do Senhor. Veja comigo Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1. Apresentação do livro, Isaías 1:1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Veja comigo Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, sacerdote, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, ou seja, ele recebeu uma visão. Nós poderíamos ver isso em Obadias, em Naum, poderíamos ver isso em tantos outros homens de Deus, homens que receberam uma visão e permaneceram, perseveraram na visão que receberam, em uma visão para a sua época, para a sua geração. Quando você olha para a vida de Daniel, um homem que perseverou na visão que recebeu de Deus, um homem que perseverou firmado no chamado de Deus. Paulo, abra comigo Atos 26, está sendo acusado, estão querendo prender Paulo, estão dizendo que ele está louco só por pregar que Jesus tinha ressuscitado. Agripa não sabe o que fazer, rei Agripa manda para outro não sabe o que fazer, manda para outro, fazem um concílio, todos se colocam diante de Paulo, e Paulo diz no verso 19, Atos 26:19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão que recebi do Senhor. Não fui desobediente à visão que recebi do Senhor. Paulo não recebeu visão de homem, Paulo não recebeu visão de outras pessoas, Paulo não recebeu visão de outros líderes que estavam se destacando na época. Paulo recebeu uma visão celestial do Senhor. Sem visão, o povo se perde. Sem visão, o povo se corrompe. Amado, você precisa andar debaixo de uma visão, de uma autoridade espiritual. Você precisa andar debaixo de uma visão que Deus te deu. Não adianta você querer correr sozinho. Meu amado, ande debaixo de uma visão, de uma autoridade, para buscar uma visão de Deus em primeiro lugar. Em primeiro ponto, para você buscar uma visão de Deus, você tem que querer. Esse é o primeiro ponto. Muitos estão sem visão porque não querem. Muitos estão sem visão porque não conseguem se submeter. O primeiro ponto para você buscar uma visão de Deus é você ter uma iniciativa, é você querer buscar essa visão. O segundo ponto para você buscar uma visão de Deus é intimidade com Deus, ter uma intimidade com o Senhor. O terceiro ponto para você buscar uma visão de Deus é estar ativo, estar trabalhando. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca chamou quem estava parado. Deus sempre chamou os que estavam trabalhando. Gideão estava malhando trigo no lagar. Não era nem lugar de malhar trigo, mas ele estava ali. Neemias estava servindo o rei, copeiro do rei, mas buscaram uma visão. Quarto ponto. Para você estar firmado numa visão, você precisa estar disposto a enfrentar as adversidades da tua visão. As pessoas vão querer se levantar contra a tua visão. As pessoas vão querer combater a visão que Deus te deu. Isso é impossível. Isso não funciona. Isso não é para os nossos dias. Mas aqui a gente sempre fez de outro jeito. Quando você tem uma visão, meu amado, a convicção da visão faz você ter disposição para enfrentar as adversidades. Quando você tem uma visão, o Senhor honra a sua visão. Quinto ponto, tenha persistência em perseguir a visão, tenha perseverança em perseguir a visão.
Paulo teve persistência, apanhou, foi chicoteado, foi humilhado, foi preso inúmeras vezes, mas ele tinha perseverança em alcançar a visão, ele perseguia o alvo, ele persistia no alvo, ele não esmorecia e não abria mão diante das adversidades, diante dos problemas. Persistência em perseguir a visão que Deus te deu. 6º ponto, tenha paciência, porque a visão é para o tempo determinado. Meu amado, não tenha pressa. Aquele que crê nesta pedra, não se apresse. Aquele que está firmado na rocha que é Cristo, não se apresse. A visão é para o tempo determinado. Abacuque declarou: a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. No tempo certo vai acontecer. No tempo certo vai concretizar. E 7º e último ponto, tenha convicção na visão que você recebeu de Deus. Convicção. Quando você tem convicção, meu amado, vão vir os bombeiros espirituais que vão tentar apagar a chama de Deus no teu coração, mas a convicção não vai deixar apagar esta chama. A convicção, o firme fundamento. Você nunca pode ir a um lugar somente para julgar, somente para acusar, somente para ver os defeitos, ver as falhas, somente para apontar. Quantos pastores hoje em dia têm sido provados? E Deus tem colocado fortemente no nosso coração uma palavra, que Ele tem provado àqueles a quem Ele ama, Ele tem provado àqueles a quem Deus tem uma grande obra, a quem Deus tem um grande ministério. Meu amado, para você assumir a posição que lhe foi proposta, você não vai assumir sem provas. Existem provas para você ser aprovado. A prova não é para te fazer cair, te fazer ser humilhado, mas é para te fazer prosperar e alcançar o alvo. Quantos líderes estão sendo provados? Saiba que a aprovação vem para uma grande obra que Deus tem na sua mão. E quantas pessoas estão deixando atrás as coisas, estão abrindo mão da visão. Meu amado, prossiga o alvo, fica firme na visão. O Senhor coloca fortemente em nossos corações. Você não está aqui por acaso, você está aqui, meu amado, para cumprir a visão que Deus te deu, para cumprir a visão que o Senhor colocou na tua vida, para cumprir a visão do Senhor. É bom sabermos que para fazermos parte de algo que Deus está desenvolvendo, tudo depende de nós crermos, acreditarmos na visão que recebemos do Senhor. Uma visão divina vai levar uma equipe a um propósito comum. Uma visão divina vai levar o teu grupo a um propósito comum. Uma visão e um planejamento compartilhado. Agora, se a visão não for clara, meu amado, e se a visão não for boa, a equipe fica desorientada e se perde. A equipe fica perdida e dispersa quando a visão não é clara e não é boa. Quando você não sabe passar a visão, jamais você vai alcançar o alvo. Se torna impotente. Se tiver mais que uma visão no mesmo local, existe um ditado que diz: visão mais visão é igual a divisão. Porque ninguém consegue seguir a duas visões diferentes. Tem que permanecer em uma visão. Qual tem sido a visão para a tua vida? Qual tem sido a visão para o teu chamado? Qual tem sido a visão para a tua vida profissional? Para a sua formação? Qual tem sido a visão para o seu casamento, para a sua família, para o seu lar? Qual tem sido a visão para o seu ministério? Qual tem sido a visão para o teu relacionamento? Quantas pessoas estão num relacionamento com uma visão só de perder tempo? Sabe qual o alvo que chegam? Perdem tempo. Passa o tempo. Mas Deus nesta manhã te chama para definir a tua visão. Amados, nós precisamos subir
a torre de vigia, estar diante do Senhor, buscando a voz de Deus, buscando ouvir do Senhor, buscando a visão que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu concluo com 2 testemunhos práticos. O primeiro deles foi a compra do ônibus. Nós tínhamos o propósito e a visão de comprarmos o ônibus. Esse era o propósito. Há 7 anos que nós fazemos evangelismo pelo Brasil, há 7 anos que nós saímos por todo o Brasil, e o nosso maior gasto era aluguel de ônibus. Chegamos a gastar 30 mil reais de aluguel em um ano, porque tudo é caro. Fomos ver o ônibus e definimos a visão: vamos comprar o ônibus. 68 mil reais. Acabamos de abrir um ministério, primeiro ano de ministério. Os pastores estão aqui, sabem, sufoco, sofrimento, mas firmamos a visão. Tudo dentro da igreja era a mesma visão. Vai fazer feijoada, vai fazer pizza, vai fazer o que for, é para o ônibus, é para o ônibus, é para o ônibus, é para o ônibus. Não tem outro propósito, não tem outra prioridade. A prioridade era alcançar a visão que Deus nos deu. Primeiro ano de ministério, início de ministério, primeiro ano, 23 de setembro de 2001, nós já sabíamos o ônibus que íamos comprar, e 5 de dezembro, compramos o ônibus em 2 pagamentos, entrada e 20 dias, praticamente à vista, porque tínhamos uma visão. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições, não temos nenhum empresário dentro da igreja, e muito menos político, mas temos um Deus que nos deu uma visão, perseveramos na visão. Segundo ano de ministério, a igreja começou a crescer, não sei quantos conheceram um prédio antigo, cabia 286 pessoas no segundo andar, estávamos com 800 membros, 286 lugares, chegamos ao ponto de falar no culto da manhã: não venham à noite, não venham à tarde, deixa lugar para outra pessoa. Cheguei ao ponto de chegar num domingo e falar: irmãos, eu vou pregar a mesma mensagem hoje à tarde e hoje à noite, não adianta você vir que eu vou falar a mesma coisa. A gente proibia o povo de vir, o povo vinha, o povo estava ficando embaixo, assistindo pela televisão, começamos a perder membros, porque embaixo era diferente, a televisão era diferente, e Deus nos dá uma palavra: não posso dar um crescimento maior, se não cabe dentro da casa. Meu amado, Deus só vai operar o milagre mediante a sua fé, mediante aquilo que você coloca de recipiente. O vinho novo não vai vir enquanto você não tiver um odre novo. A glória da segunda casa não vai vir enquanto você não tiver ela preparada. E diante dessa realidade, a palavra com a qual fomos firmados foi exatamente essa: não posso derramar vinho novo se o odre já está velho. Começamos a procurar, um ano procurando, não tínhamos espaço, não tínhamos dinheiro, alugamos esse espaço, é alugado, por enquanto ainda é alugado, temos uma visão de comprá-lo, mas é alugado. Alugamos, os irmãos que vieram aqui no primeiro ato profético, tinha um montante de entulho aqui, terra batida de fora a fora, você olha ali, ó, a parede ia só até ali dali para cima foi emenda, por isso que fica aquela marca. Essa parede não tinha cobertura, não tinha nada, mas tínhamos uma visão. Vamos construir. Pastor, está louco de construir no terreno dos outros. Amados, procuramos inúmeros lugares, o pronto ficava caríssimo, não tínhamos dinheiro nem para esse, mas tínhamos uma visão. Pelo que não fui desobediente à visão que Deus me deu. Hoje faz um ano que estamos aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O ano passado fizemos o aniversário da igreja aqui já, estávamos aqui dentro, tudo totalmente diferente.
um ano de reforma, um ano de construção, mas Deus nos ajudou. Qual é a tua visão? Quantas pessoas não estão caminhando porque não têm visão? Para onde você está indo? Não sei. Você liga para as pessoas, como vai? Estou indo. Indo para onde? Não sei. Não tem uma visão. Quantas situações que mataram seus sonhos, mataram as suas visões. Quantas adversidades que mataram aquela esperança, aquela alegria, aquela visão. Quantos levantes contrários que deixaram ofuscada a visão que você recebeu do Senhor. Nessa manhã, volta para a visão original. Nessa manhã, volta para a visão que Deus tem na sua vida. Deus tem um chamado glorioso para a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a tua visão está em harmonia com a visão de Deus, ainda que seja impossível, Deus cumpre. Abaixa sua fronte agora. Quero orar com você. O Senhor me move a chamar você que perdeu a sua visão e quer restaurar nesta manhã. Sai do seu lugar e vem para o altar. Você que precisa de uma restauração, você que muitas vezes não buscou a visão de Deus ainda, você que se afastou da visão de Deus, você que saiu da visão que Deus tinha te dado, por desobediência ou muitas vezes por pressão, cobrança das pessoas, você se afastou da visão original que Deus tinha te dado. Volta hoje para a visão que Deus te deu. Volta hoje para a visão que Deus te deu. Fortalece a tua visão nesta manhã. Você que está com a sua visão abalada por causa dos levantes, das adversidades, sai do seu lugar. Não importa qual seja o apelo que você está vindo à frente, Deus conhece, ninguém precisa saber, é Deus e você. Se você quer fortalecer a sua visão, se você quer buscar a visão de Deus, ou se você quer voltar à visão original, sai do seu lugar e vem para o altar do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode vir ao altar do Senhor. É no altar do Senhor onde a gente se quebranta, é no altar do Senhor onde a gente se coloca em sacrifício, é no altar do Senhor onde a gente se prostra. É no altar do Senhor que a gente diz: Senhor, não quero desobedecer a visão que o Senhor me deu. Oh, aleluia. Se você não sabe o que falar, se você não sabe o que clamar, clama tão somente este louvor dizendo: Jesus, 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 Jesus. O primeiro louvor que iniciamos este culto, dizendo: Jesus. Se você não tem palavras para dizer ao Senhor, diga tão somente Jesus. Diga tão somente este nome, o nome que está acima de todo nome. Muitos não têm nem força para clamar este nome. Clama hoje no teu coração. Oh, Ele é Deus. Você que quer voltar à visão original, voltar à visão que Deus te deu, não tenha vergonha, saia do seu lugar e clame ao Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Clama
Clama este Deus tremendo. Pai de poder e de graça, nesta manhã nós clamamos pelo teu povo, Senhor. Tu és o Deus que deste uma visão a Abraão, Tu és o Deus que deste uma visão a Noé, deste uma visão a Isaías, a Jeremias, a Amós, a Miqueias, ó Pai, a Abacuque, Senhor. Senhor, fortalece a visão do Teu povo, Senhor, fortalece, Senhor, levanta, Senhor, o Teu povo, levanta o Teu povo para cumprir a Tua visão, seja esta familiar, seja esta ministerial, seja esta profissional, sustenta cada um para permanecer na visão que o Senhor chamou. Deus de poder e de graça, quantos estão sob pressão, ó Pai, quantos estão, ó Pai, para tomar decisões, ó Pai, que vai decidir todo o futuro, que estão, ó Pai, perdidos, estão sem visão, sem direção, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem para onde correr. Firma, Senhor, nesta manhã a visão do Teu povo. Firma nesta manhã a visão do Teu povo. Firma, Senhor, nesta manhã a visão do Teu povo. Que cada um tenha uma visão firmada, uma visão, ó Pai, firmada na Tua palavra, uma visão sobre a rocha, Pai. Altíssimo e santo Deus de poder e de graça, abençoa cada ministério aqui representado, abençoa cada líder, cada pastor, cada líder, Senhor, de diáconos, cada líder de intercessão, cada vida que está aqui no altar, cada líder de louvor. Pai de poder e de graça, em nome de Jesus, ajuda-os a cumprir a visão que o Senhor deu, ajuda-os a cumprir a visão que o Senhor deu. Altíssimo e santo Deus, fortalece a cada um, sustenta a cada um, abençoa a cada um, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo levante contrário que tem feito, ó Pai, com o Teu povo abrir mão da visão original, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos nesta manhã, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, dá a Tua vitória, e que cada um possa alcançar a visão determinada por Ti. Fiel e justo e verdadeiro, Tu és o Deus, ó Pai, que nos deste a visão inicial, e nós clamamos, ó Pai, que possamos voltar à chama do primeiro amor para cumprir esta visão, que possamos voltar à chama, ó Pai, das primeiras obras para cumprir a visão original, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua casa, fortalece a Tua igreja, Senhor, para que possa alcançar a carreira que lhe está proposta. No nome precioso de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém.